a minha proposta é que uma vez que a gente grave aqui a nossa entrevista para a República, eu transcreva ela mais tarde como ping-pong, pergunta e resposta. Tudo bem? Tá ótimo, perfeito. Porque aí fica ipsis literis a sua palavra, né, e as minhas perguntas. Tudo bem? Perfeito. Ok. Como isso é um direito de resposta, você poderia basear as perguntas na matéria que saiu antes, né? Embora eu acho que já foi bem respondido, né? Quer dizer, o senhor negou ali que teria sido feito um convite, né, ao senhor para ir para a TV Escola, não é isso? Sim, sim. E o senhor disse que chegou até mesmo a ser convidado para ser ministro da Cultura. Por que o senhor recusou o convite? Porque eu não tenho capacidade para ser ministro de porra nenhuma. Essa é uma... Ué, convidado... É uma coisa muito simples. Você entender de um determinado assunto não quer dizer que você entenda do funcionamento de um órgão público que lida com aquilo. Eu não tenho a menor ideia da estrutura do Ministério, eu não conheço os funcionários de lá, eu não conheço nem o regulamento interno. Como é que eu vou chegar lá cagando regras assim? Tem muita... No Brasil, todo mundo se considera habilitado a ser ministro de qualquer coisa. O sujeito, porque jogou futebol de botão durante 2 anos, acredita que pode ser ministro do esporte, entendeu? O outro, porque fez um desenho na escola, acha que pode ser ministro da cultura. Mas eu não sou assim. Eu conheço as minhas limitações, eu sou um homem intelectualmente maduro. Eu não sou como essa legião de criancinhas presunçosas das quais o Brasil está repleto. Entendeu? Tá certo. Bom, mas eu entendo que, de qualquer forma, o senhor tem sido consultado para formação dos quadros do governo e até diria mais que o senhor tem dado uma contribuição, talvez, para o governo intelectual, no sentido de dar uma direção de um projeto político ao governo, ou não? Não, eu nunca fui consultado a respeito de porra nenhuma. Isso é tudo inventado por jornalista, vamos dizer, infantil, pueril, fantasioso, boboca. Veja, eu sugeri os nomes dos ministros, do Ernesto Araújo e do outro, só porque eu tinha recusado o convite para ser ministro da Cultura. Então, eu achei que, por uma questão de educação, eu tinha obrigação de sugerir alguém para algum cargo. Né? Isso foi tudo, né? E outra coisa, os meus alunos que tinham cargos públicos, eu sugeri que os abandonassem. Eu disse, vocês têm que se dedicar ao intelectual, vocês não têm que ficar aí se metendo no governo. Agora, esse pessoal da mídia brasileira, que é tudo um bando de criminosos, assim, vigaristas, psicopatas e pessoas sem maturidade, eles ficam inventando que eu dou palpite em tudo, que eu fico nomeando pessoas, né? E que eu também sou nomeado para não sei o que e para não sei o que mais. Né? Disseram que eu tinha sido nomeado para Special Advisor da Embaixada do Brasil em Washington. É falso, não me convidaram para porra nenhuma. Daí disseram que o meu genro foi, como é que se diz, promovido para a Embaixada de Londres. É mentira, não aconteceu nada. As pessoas estão inventando coisas. A mídia brasileira ela é 100% fraude hoje em dia. Olha, eu estou dizendo isso como alguém que tem 50 anos de jornalismo nas costas. Eu sei o que é jornalismo. Esse pessoal não sabe. Eles inventam qualquer porcaria, meu Deus do céu. É tudo baseado, vamos dizer, numa narrativa que eles têm na cabeça. Ok. Bom, isso não impede o senhor de pensar sobre a realidade brasileira e, enfim, e também influir a sua maneira. O senhor acha que a sua contribuição é como professor, dando aula para os alunos? Penso, examino, explico algumas coisas nas aulas e coloco algumas coisas nos meus posts do Facebook. Isto é tudo. Eu conversei com o presidente Bolsonaro 4 vezes no máximo, nenhuma delas por mais de 2 minutos. Sei também, o Eduardo Bolsonaro esteve aqui uma vez, né? Assistiu um curso meu aqui, no meio de 30 outras pessoas, e eu conversei com ele acho que 10 minutos. Isso foi tudo. Agora as pessoas ficam imaginando o seguinte, como no Brasil, vamos dizer, a classe jornalística brasileira está repleta de políticos fracassados, caras que queriam subir no funcionalismo público e nunca subiram, eles acham que eu sou igual a eles e que esse é o meu sonho, meu Deus do céu. Mas olha aqui, eu sou um escritor, eu sou o escritor mais lido do Brasil, eu sou um homem inteiramente realizado na minha profissão, eu não tenho nenhuma aspiração, nem política, nem comercial, nem porra nenhuma, eu estou
perfeitamente satisfeito com o que eu tenho. Tá certo? Eu sou um homem realizado. Eu não sou um frustrado. Eu não sou um fracassado como esse bando de jornalistinha de merda. Você está entendendo? Tá certo. Tudo queria ser governador do Estado e só conseguiu, sei lá, ser colunista de turf do jornal. Tá bom. Acho que está esclarecido, mas se o senhor me permitir, então, já que estamos aqui, eu aproveitar a oportunidade, talvez eu possa fazer, então, algumas perguntas jornalísticas, no sentido de saber o que o senhor está pensando hoje da realidade. Podemos? Pode. Como é que o senhor está vendo Primeiro, eu acho que o senhor tem uma visão a respeito do que está do processo global, né? Da fase do capitalismo, das mudanças que estão acontecendo, e tem refletido sobre esse assunto. O senhor acha que o ponto que nós estamos, em termos do desenvolvimento econômico e das mudanças sociais no Brasil, o governo está sabendo lidar com isso? Tem um projeto eficiente, dados os desafios que são globais, com interferência direta no Brasil? As empresas transnacionais, um certo enfraquecimento dos estados nacionais. Você acha que o Brasil e esse governo têm condição de fazer frente a esses desafios hoje? Muito bem, a condição tem, mas se ele está fazendo ou não, na verdade, eu não sei, eu não tenho informação, vamos dizer, sobre os meandros, as conversas internas do governo, não tem nada disso, eu sei pelo que me chega aos ouvidos, seja através da mídia, que é muito deficiente, seja através da internet, que é um pouco melhor, seja através do que os meus alunos me contam. Uhum. É tudo que eu sei. Então, as minhas análises, hoje em dia, eu acho que elas são muito deficientes. Eu já estive mais informado a respeito do Brasil em outras épocas. Por exemplo, eu perdi todo o contato com os militares brasileiros 15 anos atrás. Eu não sei o que eles pensam hoje. Então, tudo que eu posso opinar a respeito é puramente conjectural. É por comparação com o que eu vi em outras épocas. Eu não tenho certeza de nada do que eu posso estar dizendo. Mas por que você acha que os militares seriam detentores de alguma informação especial? Você acha que hoje eles teriam esse papel no governo? Me parece que eles foram, inclusive, postos meio para escanteio no governo, não? Eu dei muitas aulas ali na Escola de Comando de Estado-Maior e sei que o pessoal de Estado-Maior discute esses assuntos todo dia. Certo. Para as pessoas mais informadas do país. Os outros eu não sei. Mas o pessoal do Estado-Maior tem a obrigação de estar informado e de discutir isso o tempo todo. O Estado-Maior é discutir assuntos, né? E oferecer as alternativas para o comando. Daí o comando decide. Né? Então, eu assistia a muitas discussões lá dentro, eu conhecia as correntes de opinião que lá. Agora não conheço mais, não. Não sei o que os caras estão pensando. Às vezes eu tenho uma impressão, às vezes tenho uma impressão oposta. Mas o senhor foi um crítico feroz dos militares, inclusive esses que estão no governo atual aí, né? Que o senhor mesmo denunciou que estariam trabalhando contra o presidente ou algo assim. O que o senhor está pensando sobre isso hoje? Crítico feroz dos militares, não. Fui crítico feroz do general Santos Cruz. Agora, você está ampliando o negócio, como se eu tivesse xingado todos os militares. Não, mas o vice-presidente Hamilton Mourão também levou umas lambadas aí da sua lavra, né? Ele que deu lambada no presidente primeiro, é? O presidente fala uma coisa, o homem aparece falando o contrário. Quer dizer, a coisa é de uma arrogância, de uma vaidade assim, inteiramente descabida, não é isso? Mas ele também é militar do governo, né? Claro, mas você acha que ele contradizendo o presidente abertamente, ele está cumprindo a sua função de vice-presidente? Nem de vice-presidente, nem de militar. Ele está procedendo como se ele fosse um candidato, um concorrente do presidente. E isso é simplesmente obsceno. Eu disse isso e repito. Agora parece que ele parou um pouquinho. Ele acha que se tocou. Ele leu as minhas coisas e achou, puta, acho que eu estou exagerando. Daí maneirou um pouco. Não, acho que, pelo que eu entendi do que o senhor escreveu, o senhor estava interpretando aquilo como um golpe em andamento, dentro do próprio governo. Não, quem interpretou como golpe em andamento foi o Ciro Gomes. E eu apenas ouvi a opinião do Ciro Gomes e achei que fazia algum sentido. Eu não posso garantir que ele tinha razão, tá certo? Mas por que cobram de mim isso aí quando quem falou em golpe foi o Ciro Gomes? Então protegem o Ciro Gomes como se ele não tivesse falado nada e eu passo a ser responsável pelo que o Ciro Gomes disse. Isso é típico da mídia brasileira. Olha, jornalista brasileiro, eu sou um deles. Mas hoje em dia são todos filhos da puta. Eu não sei se você é um deles ou não, veremos.
Bom, você pode me chamar do que o senhor quiser. Eu estou aqui para fazer perguntas e ouvir as respostas. Isso é tudo assim, analfabeto funcional, tá certo? Delirante, mentiroso, é uma coisa assim, absolutamente patológica. Patológica. O que esses caras fazem hoje, se eles fizessem 50 anos atrás, seriam demitidos na mesma hora. Em primeiro lugar, não sabem escrever, meu Deus do céu. O senhor vê hoje essa retomada do conservadorismo. O conservadorismo ganha força sempre que tem uma situação que parece ser de desagregação social, né? Parece que está acontecendo um pouco isso no mundo. A internet tem uma volta de assim, de ideias no sentido que sempre acontece quando você procura reagregar a sociedade, que parece que está perdendo alguma coisa. O desemprego, a situação econômica, talvez a insegurança em relação às mudanças provocadas pela internet, né, que desagrega muito o setor econômico. Veja, o senhor acha que esse é durante mais de uma década, tá certo? Sob as ordens de pessoas que roubaram 8 trilhões do Brasil, que aumentaram, vamos dizer, a violência para 70 mil mortos por ano, que institucionalizaram a corrupção em todos os níveis da administração pública. O país está destruído, ele foi destruído. Você estranha que as pessoas depois disso virem conservadoras? Mas esse não é um processo que acontece somente no Brasil, né, doutor Olavo? Tem nos Estados Unidos, na Inglaterra. Para. De jeito nenhum. Isso nunca aconteceu no mundo. A corrupção brasileira, esses 8 trilhões, nunca houve caso semelhante no mundo. Não, sim, concordo. Em relação... mais padrão da história humana. Não há... Em relação ao Brasil, mas eu digo a volta do conservadorismo como um movimento político com força, está acontecendo, aconteceu na Inglaterra, acontece nos Estados Unidos, acontece na Itália. O outro lado tem lá os seus planos, e o pessoal tem um plano de uma nova ordem mundial. Está se cumprindo aquilo que dizia o economista austríaco Joseph Schumpeter. Dizia, quem vai destruir o capitalismo não são os proletários, são os capitalistas. E os capitalistas se transformaram naquilo que eu chamo metacapitalista. Metacapitalista, meta quer dizer além, o que vai depois, para além. Então, é o sujeito que ganhou tanto dinheiro no mundo do mercado que ele não aceita mais as regras do mercado. Ele quer controlar tudo. Então, ele se torna um acionista do Estado. Então, junta-se um governo superpoderoso com meia dúzia de grandes empresas e isso controla a sociedade inteira por meio de engenharia social, propaganda, etc, etc. Aqui nos Estados Unidos, você vê, a mídia inteira é de propriedade de 6 empresas. Isso quer dizer que 6 indivíduos decidem tudo que os outros podem pensar e o que não podem pensar. O senhor fala de gente, por exemplo, como o Jeff Bezos, que comprou o Washington Post, por exemplo. Exatamente. Né? Então, você tem uma concentração do poder de manipular a opinião pública como nunca houve na história. Essas empresas, elas têm, vamos dizer, um poder que é parecido, vamos dizer, com o da KGB na União Soviética. É uma coisa monstruosa. E qual a saída que o senhor vê para isso? Se é que o senhor vê alguma? Como é que eu vou ver saída? Não me cabe ver saída de coisa nenhuma. Me cabe analisar o que está acontecendo e sugerir para as pessoas quais são os desenvolvimentos possíveis. Mas eu não tenho obrigação de dar solução, nem obrigação e nem solução para coisa nenhuma. No Brasil, todo mundo sem solução. Você pega esse Congresso Nacional, aquele bando de filho da puta que tem lá, cada um tem solução para todos os problemas brasileiros. Você já reparou? Aparece qualquer quinca, tá coquinho, tá certo? Já vem com 1000 soluções no bolso. Aparece o nhonho, tem 1000 soluções. Aparece seu alconhonho com 1000 soluções. Eu não sou que nem eles, porra. Eu sei as minhas limitações, eu estou falando, eu sou um sujeito intelectualmente maduro, intelectualmente saudável. Eu não sou presunçoso e megalômano como esse bando de idiotas. Tá certo. E no caso brasileiro, o senhor vê... As pessoas, como estão acostumadas com isso, acham que eu sou igual a eles, apenas com signo ideológico trocado. Então, eu lavo a gente de nhonho, né, da direita. Né? É um absurdo isso aí. Eu não sou isso aí, pô. Eu sou um cientista político. Na verdade, se você quer saber, eu sou o único cientista político dentro do Brasil. Os outros não têm capacidade para analisar merda nenhuma, porra. Tudo que eles dizem não acontece. Eu estou acertando todas as previsões há 30 anos.
Aham. E a previsão certa é o teste da ciência. Se a ciência não é capaz de prever o desenvolvimento dos fenômenos que ela está estudando, então ela não tem domínio intelectual desses fenômenos. Aham. A previsão é o teste, assim como, vamos dizer, o experimento, né, de laboratório é o teste nas ciências físicas, a previsão correta é o teste nas ciências humanas, meu Deus do céu. Agora, você pega esse pessoal aqui, veja, nem previsão eleitoral eles conseguem fazer, porra. Que é a coisa mais simples do mundo. Você veja, quando o Lula foi eleito pela primeira vez, o pessoal consultou 12 especialistas, entre aspas. Todos Aham. diziam que o Lula não ia ter mais de 30% dos votos. Eu disse, a vitória do Lula é não apenas certa, mas inevitável. Aham. E o Lula ganhou, daí ficou todo mundo quietinho, todo mundo fazia de conta que não tinha falado nada. Com o Bolsonaro a mesma coisa. E com o Trump a mesma coisa. Né? Então, eu acerto, eles eram. Agora eles continuam falando como se entendessem alguma coisa, empinando o narizinho para falar de mim. Eles são um bando de ignorantes falando do homem de estudo, porra. Quer dizer, isso é uma situação intelectualmente patológica. E agora, como é que o senhor está vendo essa saída do Lula e a possibilidade do STF anular a sentença e ele voltar para a primeira instância e até ser candidato? Mas o problema não é o Lula. O problema é que esse seu Toffoli, esse sujeito não sabe ler. Ele não entende o que ele escreve. Ele não percebe, por exemplo, que essa sentença dele é autocontraditória. Porque existe um dos princípios do direito é ad impossibilia nemo tenetur. Ninguém será obrigado ao impossível. Ele escreveu uma sentença pela qual ele, juiz do STF, obriga o STF a julgar todos os processos criminais do país. Porque se São ninguém 11 ministros, né? São 11 ministros, eles vão ter que julgar todos os processos criminais. Isso é de uma estupidez tão grande, isso é uma impossibilidade material manifesta. O cara que escreve isso, ele tinha que ser demitido imediatamente por total inépcia. Não é porque vai favorecer o Lula, favorecer não sei quem. Essa pode ter sido a intenção dele, mas isso comprova que o sujeito é analfabeto funcional, ele não sabe ler o que ele escreve. Assim como centenas de deputados e juízes nesse país. O analfabetismo funcional é o maior problema do Brasil, porque espalhou incompetentes em todos os níveis da administração pública e privada. Na privada, menos, na verdade. Na administração privada, menos. Mas na administração pública é um terror. Então, mas parece realmente que é uma coisa encomendada para poucos, né? Fica essa impressão, já dada a impossibilidade de fazer recurso para todo mundo, né? Até o STF. Né? Daí a crítica. Bom, é verdade, ele fez para favorecer a poucos, mas para favorecer a poucos, ele cria uma situação que é juridicamente inviável. Uhum. Ele assina uma sentença autocontraditória, absurda, para favorecer o amigo dele. Então, o lugar desse cara não é nem na prisão, é no hospício. Esse cara tem que ir para o manicômio judiciário amanhã. E se o Lula puder concorrer, seja lá como for? O senhor que já previu a eleição dele uma vez, diria que vai ficar como? O Lula não levanta mais. Você pode ter certeza que você já tem uma fila de neo-Lulas esperando. Cada um deles vai querer enterrar o Lula o mais rápido possível. É. O Lula, eu vou dizer uma coisa para você, o Lula nunca foi um líder. Quando dizem que o Lula é um líder carismático, é sinal que eles não sabem nem o que é líder, nem o que é carismático. O Lula foi apenas um símbolo unificador de um partido. Ele nunca teve voz ativa, ele nunca mandou em nada. O Lula, ele fazia o seguinte, ele ia, enquanto o pessoal estava na Assembleia, ele ia tomar cafezinho, voltar e perguntar o que vocês decidiram, tal coisa. Daí ele vestia a camiseta, saia repetindo aquilo. Ele era um porta-voz e um símbolo. Nunca foi um líder, nunca liderou coisíssima nenhuma. Mesmo porque quem pensava que o cérebro dele era o Frei Beto. O Lula não pensava nada, rapaz. Ele não era capaz de ler o Pato Donald. Então chegava o Frei Beto, que leu alguma coisa, o Frei Beto mandava no Lula, o Lula repetia o que o Frei Beto mandava e pronto. Agora, o Lula é um imbecil, semi-analfabeto, pinguço, estuprador de cabrita, e é um sujeito que se gaba de ter tentado estuprar verdadeiramente ou não um colega de cela. Então, evidentemente, é um doente mental. E o pessoal elege, não só elege o cara, mas o beatifica. A revista Veja chegou a dar na capa a foto do Lula fazendo imposição de mãos no pessoal pobre no Nordeste. Então, era o quê? O poder curativo dos reis. Era Luís XIV chegando lá
né? Daí, ô, majestade, eu estou com hemorroida, faça imposição de mãos. Daí o homem fazia e curava a hemorroida do cara. Majestade, meu pau não levanta, me ajude. Quer dizer, é uma coisa absolutamente ridícula. Quer dizer, o Brasil perdeu a capacidade de medir, né, as qualidades e defeitos das pessoas, as forças e fraquezas das pessoas. O senhor acha que esse movimento do STF, as críticas que acabaram sendo feitas à Lava Jato, são uma nova oportunidade para a continuidade do sistema corrompido que se formou nos anos do PT, ou só acha que a gente vai avançar nesse sentido? Não vê as entrevistas do Zé Dirceu? Ele diz que nosso negócio não é só tirar o Lula da cadeia, é voltar a ocupar o governo. E ele diz isso. Isso não quer dizer vencer uma eleição, né? Quer dizer, não é por meio eleitoral, é por meio de golpe. Eles estão dando golpe nesse momento, é que estão dando mal. Mas é evidente que esse pessoal do STF, todos trabalham para eles, trabalham para o Foro de São Paulo, isso é óbvio, né? Uhum. Eu ouvi isso aí já de gente que é ligada à CUT, que eles dizem que o Maduro que estava certo, que tinha que ter os militares, se tivesse os militares do lado e também a milícia, né, que é a milícia armada, como é a venezuelana, uma espécie de milícia paralela, que não teriam perdido o poder. Quem é que não sabe que o sonho dos comunistas sempre foi esse? Foi isso que eles sempre fizeram, meu Deus do céu. Me dê um exemplo de país onde eles tenham tomado o poder pacificamente e mantido o rodízio do poder, mantido a democracia. Nenhum. Quando eles tomam o poder, é para sempre. E é para matar todos os adversários. Eles são assassinos e genocidas por vocação. Você não vê nos últimos meses dezenas de líderes esquerdistas têm pregado o homicídio. Uhum. Aquele Mauro Yazzer, Gleisi Hoffmann. Né? Gleisi Hoffmann, na mesma frase, ela incita a violência e critica os políticos que incitam a violência. Quer dizer, claro que essa mulher não sabe o que está falando, é outra analfabeta funcional. Não é capaz de ler o que ela mesma escreve, não é capaz de entender o que ela mesma diz. E o Brasil está repleto de gente assim, meu Deus do céu. Agora, o senhor acha que o que seria melhor para o Brasil? O governo governar pensando nessa gente ou fazer um governo mais propositivo no sentido de melhorar a economia? Ou olha, eu simplesmente... não sei, eu só sei uma coisa. O Brasil tem um povo, não tem? O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Por que o pessoal não faz o que o povo quer, meu Deus do céu? Uhum. A fórmula certa de governo ninguém tem. Mas eu acho que o povo deve ter o direito, de uma vez na vida, escolher o que ele quer. Agora, hoje, o que se chama de instituições democráticas? O Congresso e o STF. E a função de Congresso e STF é bloquear as decisões do povo. Então, o que eles estão chamando de democracia é o inverso. Estão chamando de democracia é uma oligarquia. E a democracia está proibida. Democracia não é o governo das instituições, é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Já esqueceram, será? Agora, o povo não pode decidir nada. Por exemplo, em 2005 teve o plebiscito das armas. 70 e tanto por cento da população disse, nós queremos a liberação das armas. Alguém obedeceu? Ninguém obedeceu. Esses filhos da puta do Congresso, do STF, cinicamente, manda o povo calar a boca e diz, quem sabe aqui as coisas somos nós somos democratas, vocês são os fascistas. É uma nação de fascistas governada por lindos democratas. Já parou para pensar nisso? Uhum. O senhor acha que uma saída para tudo isso seria uma reforma constitucional ou seria o quê? Não tenho solução nenhuma. Desde 2013, eu digo para esse pessoal que lidera nas ruas, os deputados, os senadores, parem de querer liderar. Pergunte ao povo o que ele quer e façam o que ele escolher. Deixe o povo escolher, meu Deus do céu. Supostamente no sistema representativo, né? Eles estariam lá para representar o povo, mas na verdade parece representar mais seus próprios interesses, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Por quê? Na Constituição está escrito que o poder soberano pertence ao povo, que o exerce, seja através dos seus representantes, seja diretamente. E, evidentemente, quando o povo exerce o poder diretamente, ele tem mais autoridade do que os seus representantes, porque é como os que passam procuração para o outro. Né? O procurador é apenas um pau mandado. Ele tem que fazer o que o signatário da procuração mandou fazer. Então, esses filhos das putas, todos têm que obedecer o povo. E eles estão lá para fazer o que eles querem, de acordo com o que eles bem entendem. Desprezam a opinião popular, assim, com
assim, total desprezo. É coisa de um cinismo, de uma arrogância, de uma prepotência, como nunca se viu no mundo. Nunca se viu uma classe política tão arrogante, tão prepotente e tão autoritária como essa. Classe política e os juízes também. E os militares? Os militares estão assistindo tudo isso e dizem assim, se vocês querem que a gente intervenha, vocês saiam na rua e peçam. O pessoal já pediu 1000 vezes. Eles não querem saber de nada. Apostar em intervenção militar é outra besteira. Tem que ter intervenção popular. O povo tem que agir. O povo tem que impor a sua vontade. Tá certo? Esses camaradas têm que aprender isso aí, têm que aprender agora. Entendi. É o que eu estou falando. Doutor Olavo. Eu digo o seguinte, o Brasil precisa, sabe do quê? De uma democracia plebiscitária. Não um regime perfeito, mas como uma transição desse regime para outro melhor, que eu não sei como será. O povo é que vai decidir. Então, pela primeira vez, em 2013, o povo brasileiro decidiu assumir o controle do seu destino e está lutando para isso até hoje. Mas tem aí os nhonhos, né? Os tofonhonhos, os alconhonhos, os saponhonhos, tá certo? Que estão lá para impedir que isso aconteça. Tá certo. Tá bom. Bom, tem algo mais aí que o senhor gostaria de dizer? Não, só tem uma coisa, não me chame de jornalista, por favor. Tá certo, nem de astrólogo, né? Chama de viado, de proxeneta, de filho da puta, mas jornalista não. Tá bom, tudo bem, pode ficar tranquilo. Ok. Bom.